Oi, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje eu vou falar dos livros que eu tenho, que eu já li. Porque como vocês viram num dos vídeos recentes que eu postei, eu fiz uma comprinha aí de alguns livros. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se vocês ainda não viram. Mas esses livros, alguns eu ainda não li. E os que eu já li, eu fiz a pilhinha aqui, são assim os meus preferidos. Então tá aqui. E eu separei eles. Então eu fiz uma pilha de livros de ficção que eu já li e que assim, eu amei e que muito provável eu vou ler de novo. E eu fiz uma pilha de livros de desenvolvimento pessoal que eu já li e que eu gostaria muito de reler eles. Tem tem dois aqui nessa lista que eu vou reler eles ano que vem. E os outros eu não sei quando que eu vou reler ainda, mas tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dividir esse vídeo em dois, então eu vou postar primeiro os livros de ficção e depois eu vou postar os livros de desenvolvimento pessoal, pra não ficar muito grande. E é isso aí. Vamos então a mais um vídeo. Então, vamos lá. A minha pilha de livros de ficção são 8 livros e 4 deles são de autores repetidos. Eu vou ir mostrando e vou falando pra vocês. Eu começo com George Orwell. Lembrando que eu tenho outra versão deles aqui, ó. Que é a versão capa dura, né? Mas aí eu começo com George Orwell. Foi a minha primeira experiência com um livro de utopia, né? Eu nunca tinha lido nada assim. E, nossa, foi bem interessante. Eu vou começar com a Revolução dos Bichos. Que assim... Eu vou pegar as outras versões também pra vocês verem, peraí. Então, a Revolução dos Bichos, eu tenho essas duas versões. Esse aqui é de capa dura. Esse aqui de capa normal. Essa aqui é muito bonitinha também. Ela tem um fitidozinho. Em questão de tradução, eu não vi tanta diferença. Eu li esse, meu esposo leu esse. A gente não viu tanta diferença. Esse daqui é da Companhia das Letras. E aí, assim, eu vou tentar não dar spoiler pra vocês sobre o conteúdo do livro, né? Em si, o conteúdo inteiro do livro. Mas a história se passa numa fazenda e os bichos, eles meio que ficam tristes com como que eles são tratados pelos humanos. E aí eles se revoltam contra os humanos. Por isso a revolução dos bichos, né? E os mais inteligentes do grupinho ali eram os porcos, né? Eles sabiam ler, então eles eram os mais inteligentes. Por isso que meio que eles vão liderar, né, toda a revolução. E aí acontece, assim, um monte de reviravolta, você se apega a muitos animais. Tipo, eu me apeguei ao cavalo, né, porque ele dava o sangue ali pelo grupo, pela comunidade e tal. Você tem que ver, é uma história assim, eu confesso que é uma história um pouco tristinha, eu fico triste com o final, eu esperava que tivesse um final feliz, né, mas não teve. Inclusive, 1984 também, então o final dele é um final assim, uou. Deixa eu terminar isso aqui primeiro, né, vamos devagar. Mas é muito bom, ele é curtinho, entendeu? Esse daqui eu acho que tem quantas páginas? Esse aqui eu acho que tem 147 páginas, essa versão aqui. Essa versão aqui tem... Nossa, essa versão aqui ela tem 96 páginas, por ser maior, né? E as letras também são mais juntinhas. Então, eu acho que vale a pena você ler esse livro, comprar ele e ler. É um clássico, né? George Orwell é um clássico, então acho que vale a pena. Eu li esse daqui primeiro do que 1984. Então eu li esse daqui e eu já peguei 1984 assim, louca pra ler 1984. Então é muito bom. George Orwell tem outros livros também. Eu só tenho esses dois dele, mas acho que eu futuramente compraria, assim, outros livros dele, porque ele escreve muito bem. E aí o outro, 1984, gente, que livro, tá? No começo do livro, deixa eu mostrar os livros pra vocês, né? Como eu falei, meu esposo leu esse, né? Meu esposo leu A Companhia das Letras. E eu li o Princípios, né? Eu acho que fala. Também ele é muito bem feitinho. Esse daqui também é lindo, né? Então, essas duas versões que a gente tem. E a história. Esse aqui já é um livro um pouquinho maior, mas tipo assim, gente, vocês vão consumir. É a mesma coisa, eu tô lendo agora, O Admirável Mundo Novo. E é a mesma coisa desse aqui. Assim,
Não a mesma história e nada, mas eu tô falando, tipo assim, uma história que te prende. Porque 1984 eu lia assim, sabe? Tipo, botei o arroz pra fazer, eu abri o livro e ficava aqui varando lendo, porque era uma história assim que te prende mesmo, sabe? Que eu ficava louca pra saber o que ia acontecer. Então, e Admirável Mundo Novo também é assim, é uma história que tá me prendendo muito, 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 muito. Inclusive, eu já tô na página 130, se não me engano, e tipo, eu peguei ele, acho que tem um dia, 2 dias, né? Então, tipo assim, eu estou amando Admirável Mundo Novo. Não é uma história, acho que todos, todos os contos de utopia, de distopia, né? É um conto, assim, que ao mesmo tempo que você fica triste com aquela realidade, você consegue ver também aquela realidade acontecendo hoje em dia, porque são livros muito antigos, né? E você consegue ver algumas coisinhas, por mais bizarras que sejam, acontecendo hoje em dia. E é uma história que te prende muito, entendeu? Eu gosto muito de ficção. Então, é uma história que tá me prendendo muito. Tô amando Admirável Mundo Novo. Depois eu posso falar um pouquinho dele pra vocês. Mas, continuando aqui. 1984 conta a história de um cara. Ele foca mais nele, né? E o livro passa meio que contando a história dele, que ele não se lembrava muito bem do passado dele, ele nem sabe muito bem quantos anos ele tem. E aí conta a rotina dele trabalhando lá, né? Eu não vou contar. Mas ele trabalhando, conta o que ele faz lá dentro, e ele começa a olhar para aquele sistema que ele vive e ver que tem algumas coisas erradas, que não é muito, né, não é aquilo do que eles falam. Eles falam, a ração aumentou em X, só que ele sabia que, na verdade, a ração tinha diminuído, entendeu? E aí ele via as pessoas em volta dele agindo de uma forma, e, enfim, ele começa a ter, assim, aquele sentimento de querer se revolucionar, sabe? Se rebelar e fazer algo, entendeu? Contra. Acho até engraçado que ele compra tipo uma cadernetinha, né? Um caderninho em uma das lojas que eram meio que proibidas, assim, né? E, e ele começa a escrever algumas coisas lá, até como uma forma dele não esquecer também, né? E, gente, comprem esse livro. O final, eu não esperava o final desse livro. E foi algo bem, né, bem wow, mas eu acho que vale muito a pena vocês lerem esse livro. Assim, eu confesso que eu gosto de livros que não só livros, filme também, que sai um pouco da rotina, né? Porque geralmente a gente tá vendo um filme ou tá lendo um livro e a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia de como que vai ser o final. Eu torcia pra um final totalmente diferente do que teve. O final foi muito diferente do que eu imaginava. Não gostei do final, queria que o final fosse um pouco melhor, mas foi algo que me surpreendeu muito. Então, é um livro muito bom, é um livro muito bom. Eu indico pra vocês comprarem. Eu acho que ultimamente, assim, tem uns 2 anos, ele ficou bem famosinho, né? Muitas pessoas têm falado de George Orwell. Então, assim, vale a pena vocês lerem. E também Admirável Mundo Novo é muito bom. Eu estou lendo ele e recomendo vocês também a ler. E o próximo livro é A Cidade do Sol. E, gente, que livro também, tá? Ele conta a história de duas mulheres. Duas mulheres que têm... O começo da história delas são totalmente diferentes. Ambas vivem em situações diferentes. Pra você ter ideia, uma é muito linda, muito linda. E a outra é um pouco desprovida de beleza também. E como é algo que se passa no Oriente Médio, né? Lá meio que é dividido por castas. Era dividido por raças, né? Se vê que lá é, assim... A história conta assim, né? Que é meio que dividido por castas. E aí tem a história de uma menina que ela era meio que abastada, né? Começa contando a história dela. E ela vivia só com a mãe e eles viviam meio que afastados, né? E o pai dela tinha uma outra família, mas ela inclusive era muito rico, mas de vez em quando o pai dela ia visitar ela. E aí conta a história dela até que ela se casa, não por querer, mas porque a mãe dela morreu. E a família do pai dela não aceitava ela, né? As mulheres do pai dela não aceitavam. Então o pai dela arrumou um cara pra ela casar. Meio que pra ela viver bem, digamos assim, né? Ela ter um futuro, não ficar sozinha, então. Só que esse cara era muito ruim, esse cara já tinha sido casado antes. Esse cara era bem mais velho do que ela. Na época que ela casou com ele, ela era bem novinha. Se não me engano, acho que ela tinha 14 ou 15 anos. Eu li esse livro já tem um bom tempo, tá, gente? Então eu vou me esquecer de algumas coisas, mas vamos lá. E aí conta isso, né? Conta a vida dela, como é que foi com ele e tal. Não é nada bonito. Conta a história dela. E aí ela vai morar com ele. Na rua da casa onde ela morava, tinha uma menina muito linda. Que na época que ela se casou, a menina era muito, muito criancinha mesmo. E
E aí começa a contar a história dessa menina também, né? E aí acontece muita coisa errada, e aí começa a ter umas guerras, né? Enfim, essa menina acaba meio que casando com esse cara também, então fica as duas. A outra, a primeira, ela não consegue engravidar e... Enfim, acontecem muitas coisas aí no meio. É uma história bem completa, bem densa e muito profunda também. Você se apega às duas personagens e você deseja o melhor para as duas. É uma história que tem um final feliz. Sim, tem um final assim muito bonitinho, sabe? Apesar de todo o sofrimento que as duas passam. Mas as duas, né, elas vivem uma parte da história, as duas vivem junto com esse cara. E num tempo onde estava tendo guerra, né? E lá no país onde eles moravam. E as duas acabaram porque esse cara era muito mal, muito ruim, né? Mas as duas acabaram encontrando uma na outra um apoio que elas precisavam, né? A mais nova viu na primeira mulher do cara, na verdade na segunda, né? Porque quando ela casou com o cara já tinha tido uma outra esposa. Ela encontra nela uma mãe, um apoio, entendeu? Porque a família da mais nova acabou morrendo todinha por causa de uma bomba. É uma história muito completa, muito densa. Mas eu indico muito pra vocês lerem. É muito bonitinha, tem um final muito feliz, assim. Eu fiquei realmente emocionada com o final. E também foi um livro, assim, que eu não consegui desagarrar dele, sabe? Eu ficava lendo, assim, ferozmente esse livro. Se eu não me engano, eu li ele na época da pandemia, logo quando começou a pandemia. Eu li ele. Então, gente, um livro muito bom. Comprem. Acho que tem poucas pessoas que falam desse livro, né? Mas ele é um livro muito bom. Eu digo pra vocês comprarem. Meu próximo livro, como não poderia faltar, né? É o Hobbit. Ai, gente, eu confesso que eu sou apaixonada nesse livro. Não só no livro, mas na história. Não sei se vocês viram aqui. É uma frase do Aragorn. E em cima também, acho que tem um vídeo que eu mostrei pra vocês, né? Em cima, ó, é uma pintura de Valfenda. É muito lindinha, né? Então, eu sou apaixonada nesse livro. Sinceramente, sou apaixonada nesse livro. Será que eu preciso resumir mais ou menos como é que é a história desse livro? Será que tem alguém que nunca leu? Vamos lá, né? Ou nunca viu o filme, né? Porque tem filme aí, né? Do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Então tem muitas pessoas que não conhecem a história, que conhecem mais o filme. Mas assim, o livro é muito mais completo. Sem sombra de dúvida, o livro é muito mais completo. Fora que o livro, ele passa, assim, muito mais o que o autor queria mesmo pro livro, né? O filme, às vezes, acaba deturpando um pouco as ideias, os propósitos dos personagens. Então o livro é bem mais certo, mais profundo. E essa é a versão que eu tenho, que é da Harper Collins, né? E, gente, é muito bonitinho. Olha esse desenho do condado. É muito fofo, né? Acho muito bonitinho. A capa também é muito linda. Eu acho que tem uma outra capa também diferenciada, né? E a história é do Hobbit. Que ele meio que gostava de ficar lá na casinha dele, no cantinho dele, com a comida dele, fumando o cachimbo dele. Até que aparece o mago, depois aparecem os anões, enfim, ele é convidado para participar de uma aventura. E ele meio que... Não, que ele não quer e tal, sei lá o quê, mas ele acaba descobrindo que ele gosta demais de aventura. E é uma história muito bonitinha, e aí vai contando... É porque, na verdade, os anões, eles queriam pegar de volta o palácio deles, digamos assim, o castelo deles, né? Porque há alguns anos atrás, um dragão, né, foi lá e pegou. Porque os dragões são gananciosos e tal, eles gostam de ouro. E ele foi lá e roubou, né, o lugar deles, expulsou todo mundo de lá, tacou fogo em todo mundo, matou todo mundo, os anões saíram de lá. Boa parte morreu, enfim. Então, eles queriam reconquistar esse lugar de volta, né? Sei lá, fazer uma coisa com o dragão, matar o dragão. Ou só pegar a pedra Ark, não sei. Mas, então eles queriam de volta, né? E aí eles vão em busca disso e acontece muita coisa. O Hobbit no começo é um pouco menosprezado, né? Mas depois ele vai conquistando seu espaço no grupo. E é muito bonitinho, muito fofo. Eu me apeguei demais com o Hobbit, com o Condado. E, gente, é uma história muito gostosinha. Se vocês já viram um filme e nunca leram um livro, lê o livro. É muito melhor, muito melhor do que o filme. Inclusive o do Harry Potter também, né? Eu já falei isso pra vocês. Eu gosto muito, tá? Do filme do Hobbit também, mas o livro não se compara, não tem comparação. Então eu indico pra vocês comprarem, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu ainda não li os outros. Ano que vem, provavelmente, eu vou ler ali o Senhor dos Anéis, vou começar, né, a ler. Mas certeza que também não vou me arrepender.
Eles são um pouquinho maiores do que esse daqui, né? Esse daqui tem 300 e poucas páginas, 331 páginas. Então, e ele é muito bem feito também, né? A parte de dentro, olha que lindinha. Eu tô louca pra conseguir um arquivo do mapa completo. Se vocês souberem aonde que eu posso achar o arquivo do mapa completo, porque eu gostaria muito de imprimir, sabe? E colocar num quadro. Eu acho muito bonito. E me apaixonei. Provavelmente vou ler de novo, provavelmente vou ler pros meus filhos, vou fazer eles se apaixonarem pelos hobbits, pelo condado, assim como eu. Eu vi recentemente, inclusive, que tem um... Acho que é na Inglaterra, né? Ou não. Não sei, mas tem um lugar que eles fizeram uma réplica do condado, né? E, nossa, preciso ir lá, gente, preciso ir lá. O próximo livro, que eu já tinha ouvido muitas pessoas falar, um clássico, eu já tinha ouvido muitas pessoas comentar sobre, então eu comprei essa versão aqui. Eu comprei ela, eu confesso que eu comprei ela porque, assim, eu fiquei apaixonada pela versão dela, mas não sei se tem outras traduções melhores do que essa, né? Mas é Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu já vi o filme, que é feito com aquela atriz que faz Os Piratas do Caribe também. Eu não sei o nome dela, mas eu vi o filme e eu me apaixonei pela Elizabeth e pelo Sr. Darcy. Sim, me apaixonei pelos dois, pela história da irmã dela também. E essa versão aqui é muito bonitinha, né? Muito romântica. Olha que lindinha. Todo o capricho que eles têm, né, com o livro. Tem gente que não gosta, né, dessa editora Martins, mas, gente, eu gostei muito da tradução também. E eu tô querendo comprar os outros também, né, os outros livros dela. E por enquanto eu só tenho esse, mas assim, que gostosinha essa história, gente. Assim, muito romantiquinha, muito fofa. Eu acho que é o estilo, assim, de história que as mulheres gostam, né? Porque você vê a maioria dos filmes que tem hoje em dia é uma história meio que parecida com essa daqui, né? Que tem ali o cara bonitão, assim, rico, geralmente, né? Que tem uma posição mais elevada e tal. E aí no começo ele dá uma menosprezada nela, e aí depois ele quer conquistar ela. Enfim, a maioria dos filmes hoje em dia é assim, né? Que conquista mais o público feminino. Então, é óbvio que a história não é assim tão supérflua. Essa história ela é profunda. A Jane Austen, ela vai mostrar todas as características da sociedade que ela gostava e que ela não gostava na época, né? Então, ela vai falar das meninas que são extremamente românticas e, né, uma das irmãs da Elizabeth era assim, né, que só quer casar e tal, sei lá o quê. E aí... Gente, lê o livro porque é sem comparação. A história principal é da Elizabeth com o Darcy, mas aí também tem a história da irmã dela com um amigo do Darcy. E conta também a história das irmãs dela, né? No meio da história, vai contando a história das irmãs dela. E o final também foi algo que me surpreendeu, né? Eu acho isso romântico, né? Ele começa a fazer umas coisinhas pra ela, mas que não é realmente pra ela, mas é tipo pra família dela, sabe? Sem ela saber. E aí quando ela descobre, meio que ela fica assim, nossa, mas ele tem coração? Né? Eu imaginando, eu nessa situação, quase, nossa, mas ele tem coração. Então, eu achei a história muito gostosinha, eu acho que vocês vão gostar também. As meninas aí que gostam de uns romances, né? Bem romântico mesmo. Eu acho que vocês vão amar esse daqui. E eu ainda não li os outros livros dela, acho que deve ser muito bom. Certamente deve ser. Então eu indico pra vocês. E vai comentando aí se vocês já leram algum desses livros que eu já mostrei ou não. E quais vocês gostariam de ler, né? E vai comentando aí pra eu saber o gosto de vocês. Se vocês gostam de um livro mais realista, Cidade do Sol é um livro bem realista, eu achei, sabe? E aí tem as distopias, né? Distopias, para algumas pessoas distopia, para algumas pessoas distopia. Então, se vocês gostam mais de histórias de fantasia, tipo Hobbit, que tem anões, dragões, eu gosto também, né? Sou apaixonada. Conta aí, o que vocês acham? E aí, o próximo, que assim, eu li e eu fiquei extremamente apaixonada pela história, foi Dostoiévski, né? Dostoiévski, gente, eu acho que ele é tão profundo nos livros dele. O único que eu li foi o Crime e Castigo, né? Meu lindo, que eu já contei pra vocês que eu fui desafiada pelo meu esposo a ler, porque seria o meu primeiro livro, assim, enorme, né? E eu gostei muito. Também é da Martins. Eu gostei bastante, eu gosto das edições dele, eu acho muito bonitinha, sabe? Então, eu gostei bastante. Eu tinha uma outra versão bem mais antiga, né?
Não lembro nem que editora que era. Mas a gente acabou doando. E aí eu fui e comprei essa daqui pra mim ler. E assim, gostei demais, né? Tô louca pra comprar Os Irmãos Skramovsky, acho que é isso, né? Tô louca pra comprar e tenho certeza que eu não vou me arrepender. Eu vi que é um livro bem maior do que esse daqui, mas eu tenho certeza que eu não vou me arrepender, porque Crime e Castigo foi muito, sabe? Eu gosto muito das experiências que eu tenho com os livros, porque cada livro é diferente, né? Como se cada livro fosse um universo diferente. Cara, principalmente eu acho que os livros clássicos, né? Eles nunca vão ser iguais, assim. Você nunca vai pegar um livro clássico e vai falar assim, esse daqui vai terminar idêntico ao outro. Não, hoje em dia que tá sendo muito assim, ó, que você pega uns livros e eles não têm nada de novo, né? Nada de... que te tira, assim, Então, tipo, muito, 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 muito bom. Gente, leem, vocês não vão se arrepender. Conta a história de um cara que ele comete um crime, né? E tem um castigo, eu costumo falar isso, né? Ele comete um crime e tem um castigo. Porque o castigo meio que acontece nele mesmo, na cabeça dele mesmo, ele ali, né, se... Tem lá aquelas, né, como é que eu posso falar? A voz da razão na cabeça dele falando e tal. Enfim, o final foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu nunca imaginei que eu pegaria um livro de um escritor russo e no final do livro, no meio também ali do livro, Dostoiévski começa a falar de redenção, começa a falar indiretamente de Jesus Cristo. E eu fico assim, gente, como assim? Como assim? E é muito bonito porque no final do livro, duas pessoas improváveis encontram a redenção junto. Achei muito lindo, achei muito lindo. Acho que vocês deveriam ler, acho que todo mundo deveria ler Crime e Castigo, que é muito bonito. E uma história que também me prendeu muito. Na verdade, todos esses livros aqui que eu coloquei pra vocês são histórias assim que eu ficava fissurada no livro, lendo, não queria parar de ler. Porque são histórias muito boas. Pra finalizar o vídeo, porque como eu falei, eu vou separar o vídeo em dois. E vou falar primeiro dos livros de ficção, né? E agora, pra finalizar essa sequência dos livros de ficção, eu tenho um autor que a gente gosta muito também, que é o Thomas Mann. Será que dá pra ver? Assim, né? São esses dois aqui. Sem comparação, assim, Thomas Mann. São esses dois livros aqui. Eu achei muito, muito linda. Da Companhia das Letras também, não é isso? Companhia das Letras. Capa dura. E ele tem uma textura meio... não sei... meio fosquinha, veludada. Não sei dizer o certo. Mas é muito bom. As páginas são amareladinhas, que é boa pra leitura, né? E aí vamos falar da história dos livros, né? Cabeças Trocadas, como vocês veem, é uma lenda indiana. Eu sou apaixonada na Índia, gente. Eu gosto demais da cultura deles, acho muito bonito, né? Muita cor, muito... Tá, eu gosto das músicas, acho tudo muito bonito lá. E então eu fiquei... quero ler esse daí, foi o primeiro que eu li dele, do Thomas Mann. E... é muito engraçado porque no meio do livro ele fala assim, pelo espírito da narrativa, e aí ele vai contando, né? Que eu acho muito engraçado, porque tem umas viagens aqui bem interessantes, sabe? Você dá umas viajadas assim no livro. Mas é muito boa, vai contar a história de dois amigos que são praticamente irmãos, né? Eles se gostam muito, se amam muito. E eles acabam se apaixonando por uma mulher. E aí, um casa com ela e o outro não, mas aí o outro continua frequentando a casa, enfim. Ela se apaixona, ela acaba se apaixonando pelo amigo do marido dela, mas ela também ama o marido dela. E aí acontece um monte de trem lá, louco, e como vocês podem imaginar, pelo nome, eles acabam trocando as cabeças. Vou parar por aqui. E aí eu vou deixar vocês lerem esse livro. Ele é curtinho, vocês vão amar. Uma história muito engraçada, muito legal. O final, eu não queria que tivesse um final assim, né? Mas o final é muito bom. É bem uou, né? Mas acho que vocês vão gostar. E o próximo é O Eleito, de Thomas Mann também. Companhia das Letras. Todas as edições que a gente comprou é bem parecidazinha, sabe? Ainda tem mais livros, mas a gente só... depois eu mostro pra vocês, a gente só comprou esse por enquanto. Mas olha que lindinho, acho muito bem feitas as capas, né? E O Eleito, gente, que história. Assim, se alguém aí que tá assistindo já leu O Eleito de Thomas Mann, comenta aí o que você achou. Cara, que história, velho, que brisa.
Eu nem sei o que falar, porque eu acho que qualquer coisa que eu for contar, eu já vou estar dando um certo spoiler. Tá, vamos lá. Vou contar, assim, o comecinho da história, né? Tinha um rei e uma rainha, e eles se amavam muito, e eles tiveram um casal de gêmeos, e uma menina e um menino, né? E eles eram as crianças mais lindas, as crianças perfeitas, maravilhosas, e todo mundo achava isso, as próprias crianças se achavam lindas e maravilhosas. E essas crianças vão crescendo, e a mãe morre, né? A rainha morre, e o rei, ele acaba tendo um carinho, assim, meio que excessivo pela filha, e ele acaba não deixando, ele deixa meio que o irmão, né, separado, assim, não deixa o irmão, né? Ele tem todo um zelo, um cuidado com a menina e tal, sei lá o quê, mas os dois irmãos se amam muito, se amam muito. E aí esse amor acaba ficando um pouco estranho, se é que você me entende. E aí acaba nascendo uma criança, né, desse pecado, né? E aí vai contar a história dessa criança buscando redenção. Depois acontece uma loucura no meio, e aí que ele vai mesmo procurar redenção, né? É muito louco, cara, é muito louco. Vocês precisam ler esse livro, sério, assim. Tem muita coisa pra tirar também, né, dessa história aqui, tem muitos ensinamentos. Do outro também, de Cabeças Trocadas também. Mas esse daqui é muito wow. E de novo ele usa o espírito da narrativa pra contar uns negócios assim muito mirabolantes. Mas eu acho muito legal. Então eu indico esse livro pra vocês lerem, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E esses foram os meus livros de ficção que mais assim me chamou a atenção, me prendeu e eu quis devorar o livro inteiro. Óbvio que tem alguns aqui que eu comprei agora recentemente, né? Tipo, Moby Dick, que eu já estou louca pra ler. Então, eu vou atualizando essa listagem pra vocês conforme eu vou lendo os outros livros que eu comprei. E certamente, vou falar pra vocês agora dos 2 livros que eu estou lendo, né? Provavelmente eu vou terminar eles essa semana, mas certamente o Admirável Mundo Novo vai entrar nessa listagem. Vou pegar eles pra vocês. Então, eu tô lendo no momento Admirável Mundo Novo. Vocês já devem ter ouvido, né, por aí o pessoal comentando sobre. É uma distopia, ou uma anti-utopia, né? Algumas pessoas também costumam falar assim. E o Evangelho no Lar, gente, que livro gostosinho. Nossa, muito gostosinho de ler. Ele é bem fininho. Provavelmente eu vou finalizar ele essa semana. Eu tô, assim, lendo um capítulo, 2 capítulos, pra ir degustando mesmo o livro, né? Mas é muito bom, dá bons ensinamentos, né? E todos os ensinamentos que ele vai dando são com base na Bíblia. Então é muito bom. Mas falando aqui dessa história, gente, que história... Eu peguei esse livro pra ler, imaginando que seria na pegada de 1984, né? Mas não. Ele já começa assim, é um livro que já começa contando assim, mais ou menos como é que as crianças são feitas, né? E não é da forma natural pra gente hoje em dia. Nesse mundo, as crianças são feitas de uma forma totalmente estranha, por máquinas, né, e tal. Mas é bem estranho e ao mesmo tempo bem interessante, porque te prende e você quer ficar lendo, 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 lendo. Então, provavelmente eu vou terminar essa semana. E eu acho que eu vou fazer, talvez, uma resenha desse livro pra vocês. Contar, né? Contar, botar spoiler mesmo e falar pra vocês o que eu achei desse livro. E é isso, gente. O que vocês acharam dos meus gostos literários? O que vocês acharam? Algum desses livros que eu falei que me prenderam muito a atenção, que eu fiquei apaixonada, vocês gostam também ou não? Conta aí nos comentários pra mim. Deixa seu like, se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!